Bom dia, galera, beleza? Mais uma vez estou aqui com vocês para darmos continuidade aí às nossas aulas de ciências nesse momento de quarentena, né? E espero mais uma vez encontrar todos vocês muito bem, não só vocês, como toda a família. Espero que nenhum de vocês, nem nenhum familiar tenham sido acometido por essa doença e que possamos tomar sempre os cuidados, né? Nunca é demais falar para nós tomarmos os cuidados necessários. Usar álcool gel fator 70, na limpezinha da mão, higienização da mão e água e sabão. Lembrando que se tiver em casa, água e sabão resolve até melhor do que o próprio álcool gel. Tá, pessoal? Estamos dando continuidade, como digo para vocês, eu sou o professor Fábio Ferreira, professor do Colégio Luiz Silva de Ciências, e vou estar aqui com vocês mais uma vez nessa data para a nossa aulinha de ciência, tranquilo? Antes de começarmos nossa aula, nosso conteúdo, nosso vídeo aula, eu queria corrigir com vocês os dois exercícios passados nas duas aulas anteriores, nas aulas do dia 31 de março e 7 de abril, tá? Então, vou fazer uma correçãozinha com vocês. Peguem o caderno lá rapidinho, tá? 3 minutinhos aí vocês pegarem o caderno, 3 segundinhos aí vocês pegarem o caderno para a gente fazer essa correção. Vamos lá? 1, 2, 3. Beleza, moçada? Então, olha só. Nosso conteúdo aí, eu comecei com vocês fazendo a primeira pergunta, eu faço assim, eu digo a primeira pergunta, eu faço assim para vocês. Como os nutrientes presentes nos alimentos subdividem-se, tá? Então, eu quero saber como é que esses alimentos se subdividem no nosso dia a dia, vamos dizer assim. A gente sabe que os carboidratos, lipídios e as proteínas entram num grupo, e os sais minerais e as vitaminas e outro, tá? E é justamente essa diferença entre um e outro que eu quero saber. Isso eu falei para vocês no nosso slide, falei na explicação e tem no nosso livro também, tá? Então essa resposta, a resposta dessa questão número 1, é que os alimentos se subdividem em alimentos orgânicos, em nutrientes orgânicos e nutrientes inorgânicos. Beleza? Então essa é a resposta do número 1, tá? No finalzinho eu vou botar aqui para vocês aqui, para vocês virem as respostas escritas disso aí. Tranquilo? O número 2 eu pergunto para vocês. O que é uma alimentação saudável? Durante o nosso slide também eu dei explicação para vocês do que é uma alimentação saudável. Então a alimentação saudável basicamente é aquela que contém a maioria dos nutrientes. Então para ter uma alimentação saudável é aquela que contém a maioria dos nutrientes. Beleza? E lembrando que eu sempre falei também no conteúdo de vocês aí, durante o conteúdo do nosso slide aí, eu falo que os nutricionistas aconselham que o nosso prato, um prato saudável, um prato nutritivo, tenha que ter no mínimo, no mínimo 3 alimentos com cores diferentes. Tá tendo isso aí, beleza, tranquilo, vocês estão tendo uma alimentação saudável, beleza? Então a resposta número 2 o que é uma alimentação saudável? É aquela que contém a maioria dos nutrientes. Beleza, moçada? Número 3. Para nos mantermos vivos, realizarmos as atividades diárias e crescermos, do que necessitamos? Então, uma perguntinha bem básica também, que está lá no nosso conteúdozinho. Poxa, do que o nosso organismo precisa? Primeiramente, nós temos que nos alimentar, pegar todos os nutrientes. Só que esses nutrientes, eles não dão, assim, vamos dizer, um tipo de substância que libera o que para a gente, para nós ficarmos bem no nosso dia a dia, tá? Então a resposta para essa questão número 3, para nos mantermos vivos, realizarmos atividades diárias e crescermos, do que necessitamos? Do que o nosso organismo precisa? Nosso organismo necessita de energia, tá, pessoal? Então a resposta da número 3, energia, tá? Questão número 4, o que acontece com os nutrientes quando são transformados nas nossas células? Lembrando que nós absorvemos os nutrientes, esses nutrientes eles vão para a nossa corrente sanguínea, da corrente sanguínea vão para a nossa célula. Na nossa célula eles transformam-se em quê? Transformam-se em calorias ou quilocalorias, beleza, pessoal? Então a resposta da número 4, esses alimentos se transformam em calorias ou em quilocalorias. De boa? Número 5, cite os tipos de alimentos que podemos encontrar nos nutrientes abaixo. Então, nos nutrientes abaixo, eu dei 3 tipos de nutrientes para vocês. Eu coloquei carboidratos, coloquei proteínas e coloquei lipídios. Resposta de carboidratos: batata, aipim, beleza? Então, isso aí já são os nutrientes que nós encontramos carboidratos. Proteínas, onde a gente pode encontrar, em que tipo de alimento a gente pode encontrar proteína? Em ovos, peixes e carnes. Todos esses alimentos nós encontramos proteínas.
E os lipídios? Os lipídios são um tipo de gordura. Onde a gente pode encontrar? A gente pode encontrar na carne vermelha, pode encontrar em óleos, pode encontrar em banha, pode encontrar em azeitonas. Beleza, pessoal? Número 6. Quais nutrientes são considerados orgânicos? Isso aí é uma resposta que ela compreende a pergunta da número 1. A número 1 eu pergunto para vocês como os nutrientes presentes nos alimentos se subdividem. Beleza? Vamos lá. Em orgânicos e inorgânicos. Aí na número 6. Quais nutrientes são considerados orgânicos? Os nutrientes são considerados orgânicos são os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Beleza, pessoal? Esses são os nutrientes considerados orgânicos. A número 7, eu pergunto assim para vocês. Defina carboidrato. Aí a definição de carboidrato. Tá? Definição de carboidrato. Principal fonte de energia do organismo. Tá? Os carboidratos eles nos dão energia. E por nos dar energia, são a principal fonte de energia no organismo. Tudo bem, pessoal? Número 8. Essa é muito fácil. Tá? Classifique os carboidratos de acordo com o número de moléculas. Pessoal, nós vimos lá nos nossos slides que de acordo com os números de moléculas, os carboidratos se subdividem em 3 tipos. Tá? E é justamente essa resposta que eu quero que vocês me deem. Quais são os 3 tipos? O primeiro, monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Tá? Então essa é a resposta da questão número 8. Tranquilo? Que pergunta classifica os carboidratos de acordo com o número de moléculas. Beleza? Número 9. O número 9 eu peço para vocês definirem. E coloco algumas palavrinhas aqui para vocês. Tá? Essas palavras que eu peço para vocês definirem estão associadas aos mono, aos di e aos polissacarídeos. Tá? No nosso slide eu explico para vocês lá cada um deles e dou exemplo de cada um deles. Nesse exemplo, eu boto a definição de cada um deles lá na explicação para vocês. Por exemplo, a frutose, que é um monossacarídeo. Aí eu peço a definição. Qual seria a definição de frutose? Como o nome está dizendo, presente na maioria das frutas e também no mel. Sua principal função é fornecer energia para o corpo humano. Tá? Então a definição de frutose é essa que eu estou dando aqui para vocês. Tá? A segunda opção que eu dou para vocês, ou letra B. Letra B eu peço a definição da palavra glicose. Tá? E qual seria a definição da palavra glicose? Está aqui. Ó. Também possui funções energéticas e é encontrada no mel e nas frutas. Beleza? Glicose nós vemos aí que é um tipo de açúcar. Tranquilo? Letra C, eu pergunto para vocês sobre a sacarose. A sacarose, a definição dela é bem objetiva. Tá? Bem objetiva mesmo. O que é a sacarose? É o açúcar da mesa, aquele açúcar que a gente adoça um café, que a gente adoça um suco, que a gente adoça um leite, que a gente adoça um refresco, tá? Então, aquele açuquinha de mesa, açúcar União, Guarani, fazendo propaganda aqui, tá? Sem a necessidade da propaganda. Letra D, lactose. Olha o nome, lactose. Lacto lembra o quê? Lembra leite. Tranquilo? Então, lactose é o açúcar encontrado onde? Qual seria a definição de lactose? Também é bem pequenininha. É o açúcar encontrado no leite. Beleza? Show de bola. Letra E, maltase. Também bem fácil, a definição é bem pequenininha também. Maltase é o açúcar produzido pelos cereais, tá? No nosso slide eu falar que a maltase ela é usada às vezes até para fazer alguns tipos de bebidas alcoólicas, beleza? Letra F, celulose, tá? Eu dou lá a definição de celulose para vocês. Celulose já tem mais a ver aí com plantinhas, com vegetais. Então a definição também tem a ver com isso aí. Então a definição de celulose para vocês é essa. Ó. Celulose está presente principalmente nos vegetais, ela atua na formação da parede celular das plantas. Então essa é a definição da celulose, que é um polissacarídeo, beleza? E por último, o amido. Tá? Qual a definição de amido? É um polissacarídeo presente em várias espécies de vegetais. Ele também é importante para o nosso organismo, pois atua como reserva de energia, tá, pessoal? Então, essa questão número 9 aí, eu dou 7 questõezinhas para vocês e peço para vocês definirem as 7, tranquilo? Definimos aí de boa, show de bola, tá? E a questão número 10, que é falando das nossas aulas aí bem anteriores aí, enquanto a gente estava em sala de aula, tá? Que eu pergunto para vocês, qual a função da pitialina?
ou amilase salivar. Aqui eu preferi colocar o nome pitialina, tá? E qual a definição de pitialina? Quebrar o amido em moléculas menores, tá? Então, quando você bota na boca um amido, vamos lá, um arroz, você começa a mastigar, entendeu? A pitialina entra em ação, quebrando o amido em moléculas menores para ser digerido, metabolizado pelo nosso organismo, para a corrente sanguínea, para as células, e o nosso organismo absorver esse amido. Beleza, pessoal? Então, tá aí os 10 itens do dia 31 de março, beleza? E temos também os exercícios que foram feitos no dia 7 de abril, semana passada, beleza? Que tem também aqui, são 11 itens, tá? E que é a primeira pergunta, tá? Agora, já é o segundo exercício do nosso segundo vídeo aula, tranquilo? Dia 7 de abril. Só voltar aí um pouquinho aí, que nos vídeos aí eu mostro as datas exatamente, continuação ou não, tá? E na número 1, tá? Do dia 7 de abril, eu pergunto para vocês, o que são aminoácidos? Então a gente já vê que a gente já está falando de proteínas, entendeu? Estamos falando dessas estruturazinhas assim, saindo dos carboidratos e as proteínas. O que são os aminoácidos? São moléculas menores que fazem parte da estrutura das proteínas, tranquilo? Então você encontra aminoácido, você absorve aminoácido quando você come um alimento rico em proteínas. Beleza, pessoal? De boa, né? Número 2. De que forma as proteínas participam praticamente de todas as reações químicas no organismo? De que forma? As proteínas participam praticamente de todas as reações químicas no organismo. Então pode-se dizer, se elas são aminoácidos, elas se transformam numa estrutura. Que estrutura é essa? Tá? E é justamente o que eu pergunto para vocês. A resposta de vocês sobre a forma de enzimas. Tá? Então, a forma que as proteínas participam praticamente de todas as reações químicas no organismo, sob a forma de enzimas. Ok? Número 3. De que modo o organismo humano absorve aminoácidos? Pô, de boa. Alguns aminoácidos nós não conseguimos produzir. Isso nós não conseguimos produzir. Qual tipo de nutriente é rico em aminoácidos? São as proteínas, correto? Então, de que modo o organismo humano absorve aminoácidos? Por meio de alimentos ricos em proteínas. Resposta objetiva, tranquila. Show de bola, pessoal? Número 4. Diferencie, dando exemplos, de lipídio saturado e de lipídio insaturado. Essa é bem tranquila também. Lipídios saturados são aqueles que são sólidos à temperatura ambiente. E lipídios insaturados são aqueles que geralmente são líquidos à temperatura ambiente, tá? Então vamos lá, a resposta só para a gente ser tranquilo. Lipídios saturados são aqueles que são sólidos em temperatura ambiente. Um exemplo que eu peço para vocês, você pode botar em banha e ovos, tranquilo? A gente encontra esse tipo de gordura, de lipídios, tá? Nada mais é que gordura também. Lipídios insaturados são aqueles que geralmente são líquidos à temperatura ambiente. Um exemplo, qual tipo de gordura que é líquida à temperatura ambiente? Aquela que a mamãezinha usa aí na cozinha para fazer a comidinha da gente, os óleos. Beleza, pessoal? Então temos aí os óleos, ok? Número 6. O que é colesterol? Tá? Então, o colesterol ele também tem um tipo de lipídio, ele também tem um tipo de gordura. Tá? E ele pode-se dizer que o colesterol ele é encontrado naturalmente em animais. Tá? Então, é essa que entra na nossa pergunta. Tá? Então, eu pergunto para vocês o que é colesterol. Resposta de vocês. É um lipídio encontrado naturalmente nos animais, sendo essencial ao funcionamento do organismo. Beleza? Então, aí já demos a resposta do colesterol. Lembrando que o colesterol nós temos o bom e o ruim, tá? Que é o que entra na nossa próxima pergunta agora, que é a pergunta da número 7. Quais os tipos de colesterol? Reparem que eu não estou perguntando para vocês aqui a diferença do bom e do ruim. Eu quero saber quais são os tipos de colesterol. E os tipos de colesterol, eles se subdividem em 2, que é o HDL e o LDL. Então, a resposta da número 7, quais os tipos de colesterol? HDL e LDL, ok? Qual a função das vitaminas no organismo humano? Essa é bem tranquila também, moçada. Qual a função de uma vitamina no nosso organismo? Tá? Qual a função que a vitamina tem no nosso organismo? A vitamina, geralmente, elas trabalham na regulação do metabolismo, tá?
Então, se a gente metaboliza certas estruturas, certas substâncias, é porque nós temos que ter as vitaminas para ajudar na regulação desse metabolismo, tranquilo? Então, resposta número 8, qual a função das vitaminas no organismo? É a regulação do metabolismo, ok? Número 9, indique a importância das vitaminas abaixo para o organismo. Então, tem ali a opção, eu dou alguns tipos de vitaminas e peço para que vocês indiquem a importância delas para o nosso organismo. Por exemplo, a vitamina A. Qual a importância da vitamina A para o nosso organismo? Ela é importante na manutenção e desenvolvimento dos ossos, dentes, tecidos epiteliais. Beleza? Então essa é a função da vitamina A. Vitamina B12, que é a letra B. Ela atua na produção de hemácias e de aminoácidos utilizados na respiração. Então é bastante importante a vitamina B12 aí, ó, que além de ser um nutriente importante para a gente, até porque o nosso organismo não produz certos tipos de vitaminas, ela ajuda aí na produção de hemácia, que é utilizado e de aminoácidos utilizados na respiração, ok? Vitamina C, a vitamina mais comum que nós temos aí, né? Vitamina encontrada na laranja, na acerola. Qual a função dela? A importância dela. É cicatrização de feridas, formação de matriz extracelular, de tecido conjuntivo, aumento da resistência a infecções, absorção do ferro e importante no transporte de gás oxigênio pelo corpo, tá? Então, olha a importância da vitamina C para o nosso organismo aí. E por último, a vitamina E, que a resposta participa da formação do material genético, de hemácias, contribui para a cicatrização e funcionamento do sistema nervoso. Repare que cada uma dentro da sua característica tem uma importância para o nosso organismo, ok? Questão número 10. Qual a função dos sais minerais para o organismo humano? E aí, para que um sal mineral serve no nosso organismo? Tá? Um sal mineral serve no nosso organismo para atuar na regulação das reações químicas que ocorrem no organismo e fazem parte de estruturas do corpo humano. Tá? Então, diferente do que possamos imaginar aí, o nosso sal mineral ele também é muito importante no nosso organismo. E a última questão, questão número 11, eu peço para vocês me darem 3 tipos de sal mineral, dando a sua função para o organismo e o alimento que nós possamos encontrar esse sal mineral. Então, a minha resposta aqui eu usei 3. Eu preferi o iodo, tá? Que não é muito comum, tá? Que é encontrado aí no sal de cozinha. A função para o organismo do iodo: compõe os hormônios da glândula tireoide. E onde a gente pode encontrar esse iodo? No sal de cozinha. Pode ver que a maioria dos sais, aí você pode ver que vem na embalagem, é sal iodado. Só porque ele tem a presença de iodo aí nos seus componentes, tá? Um outro que eu escolhi para vocês é o flúor, tá? Função para o organismo: fortalecer os dentes e os ossos. E onde a gente acha esse flúor? Na água fluoretada. Já falei para vocês em nossas aulas que hoje em dia é obrigação, o governo instituiu como obrigação que a SEDAI acrescente flúor na água que vem tratada para a gente. Então, essa água que chega à nossa casa aí pelas torneirinhas, ela já vem com acréscimo de flúor, tá? Porque para diminuir a incidência aí de cárie. E o outro item que eu escolhi foi o cloro, tá? Qual a função? Cloro? A pessoa, cloro, um sal mineral, qual a função desse cloro no nosso organismo? Muito importante. Por quê? O cloro, ele ajuda a formar o ácido clorídrico do nosso estômago, tá? E onde a gente acha esse cloro? Combinado com o sódio no sal comum de cozinha. Tá, pessoal? Então, esses foram os nossos exercícios do dia 31 de março e do dia 7 de abril. Tranquilo? Corrigido, de boa. No final, vou colocar aqui para vocês virem aqui esse conteúdo com as respostas. Beleza? E vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aí, às nossas aulas. Vamos para nossa terceira aula por slide, nossa terceira aula por vídeo aula. Tá? E vamos dar continuidade a isso aí, só vou dar uma adiantadinha aqui, tá? Que dando aí uma revisada também em tudo que nós vimos aí. Tá? E a nossa aula de hoje, dia 14 de abril de 2020. Beleza, pessoal? 14 de abril de 2020. Dando continuidade, nós vamos falar sobre a respiração do ser humano, ok? Então a gente já está vendo aí que a gente já saiu completamente dos conteúdos anteriores, que a gente falou dos alimentos.
Agora a gente vai falar da respiração, tá? E como é essa respiração? De que modo acontece essa respiração, tá? Vamos dar uma lidinha no conteúdo para a gente poder entender isso aí. A respiração é um processo vital para os seres vivos aeróbios, tá? Então, olha só, seres vivos aeróbios, pois é por meio dela que o ser humano obtém o gás oxigênio utilizado no metabolismo celular. Tranquilo? Então, nós vimos aqui que está em vermelho ali um conceito. Que conceito é esse? É a palavra aeróbio. O que quer dizer essa palavra aeróbio? Aeróbio está associada a animais que dependem do oxigênio. Tá? Então, se um animal depende do oxigênio, ele é um organismo aeróbio. Tá? Não só animal, como certos vegetais também. Tá? No animal aeróbio. Um outro item. E elimina para o ambiente o gás carbônico resultante das atividades celulares. Tá? Então, vamos dizer de nós, seres humanos. A gente absorve, até porque a respiração é humana, a gente absorve o oxigênio, tranquilo, e eliminamos para o ambiente o gás carbônico. O gás carbônico, para nós, ele é tóxico, então ele tem que ser eliminado para o ambiente. Tá? Um dos sistemas utilizados neste processo, além do cardiovascular, é o respiratório. Então, para tudo isso aqui, a gente, além do sistema cardiovascular, a gente usa também o sistema respiratório. Beleza, pessoal? Aí nós temos aí, ó, um exemplo aí, uma imagem aí mostrando o nosso sistema respiratório, desde a cavidade nasal chegando aos pulmões, com o pulmão fechado e o pulmão aqui com suas estruturas. Beleza? Vamos ver cada um deles aí agora, tranquilo? O que estudaremos acerca da respiração humana? A importância da respiração e como ocorre essa respiração. Tranquilo? Então, no nosso conteúdo, a gente vai ver a importância da respiração e como ocorre essa respiração. A importância da respiração. Primeiro item, se é em respiração, qual o sistema que nós usamos para isso? Sistema respiratório. Tá? Aí vem assim, o ser humano absorve o gás oxigênio do ar atmosférico, com a ajuda de órgãos e estruturas que permitem realizar as trocas gasosas do organismo com o ambiente. Vamos destrinchar isso aí. O ser humano absorve o gás oxigênio do ar atmosférico. Então, aqui onde nós estamos, eu aqui e vocês aí na casa de vocês, quando a gente inspira, a gente está inspirando o gás oxigênio, correto? Com a ajuda de órgãos e estruturas, o primeiro órgão que entra nisso aí, nosso nariz, até chegar ao nosso pulmão, vai passando por outros órgãos aí que nós vamos ver tudo. Com a ajuda de órgãos e estruturas que permitem realizar as trocas gasosas. O que é troca gasosa? Ora, se a gente absorve oxigênio e libera gás carbônico, então a gente está trocando o oxigênio pelo gás carbônico. O oxigênio é bom para a gente, metabolizado e jogado o oxigênio fora. Tranquilo? Do organismo com o ambiente. Até aí, ok? Qualquer dúvida, pergunta aí, moçada. Vamos estudar estruturas que compõem o sistema respiratório. Então, nós vamos estudar todas essas estruturas aqui. Nós vamos estudar cavidade nasal, narina, faringe, epiglote, laringe, traqueia, brônquio, pulmão, diafragma, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Tranquilo? Então, essas são as estruturas que nós vamos ver nessa aula. Ok? Nariz. É a primeira estrutura com a qual o ar entra em contato. Então, entrou em contato com quem? Primeira estrutura do sistema respiratório é o nosso nariz. Beleza? Apresenta duas aberturas chamadas narinas, ó. Duas aberturas chamadas narinas, dividida por um septo nasal. Entre as narinas e a faringe encontra-se a cavidade nasal. Então, entre a narina e a faringe encontra-se a cavidade nasal. Nós vamos ver mais à frente. E qual a função do nariz? Qual a função dessa cavidade nasal junto com o nariz? Ele tem a função de filtrar, aquecer e umedecer o ar que nós inspiramos, tá? Então, olha só, ele filtra, até porque o ar pode vir com pequenas partículas que podem ser nocivas para a nossa saúde. Então, quando a gente absorve, é interessante que tenhamos os pelos dentro do nosso nariz para que eles fiquem ali filtrados, para que filtrem essas impurezas que possam vir encontradas no ar. Aquecer o ar, tá? E umedecer esse ar. Tranquilo? Então, aqui é um exemplo de uma narina, do nariz, tá? Como ele se forma aqui, ó. Cavidade, narina, septozinho, cavidade nasal, as conchas descendo mais um pouco para a estrutura dali.
Narinas e cavidade nasal. Tá? Então, mas continuamos nessa estrutura do nariz. Possuem pelos grossos que filtram o ar. Tá? Entre elas existe o septo nasal, que divide a cavidade nasal. Tá? Então aqui no meio nós temos um septozinho aqui na narina, divide um do lado do outro. E a cavidade nasal possui dobras em suas paredes. As dobras que nós temos aqui dentro são chamadas de conchas. E essas dobras aumentam a superfície de contato do ar com a nossa narina, tá? Porque o ar tem que ser filtrado, umedecido e aquecido, ok? Então ali ó, nós temos essa estrutura, a narina, o septo subdividindo, tá? Aqui, nesse desenho aqui, tá? A gente aqui, ó, o nariz, aqui a gente mostra aqui a entrada na narina, o septozinho, e a divisão que ele fala, que são chamadas conchas nasais. Tranquilo? De boa aí? As outras estruturas que nós vamos ver associadas ao nosso sistema respiratório é a faringe, a laringe e a epiglote. Tá? A faringe é um tubo muscular que faz parte tanto do sistema respiratório quanto do digestório. Bastante atenção nisso, tá, pessoal? Que isso aí, às vezes cai em provinhas aí de concurso que vocês podem vir a fazer, então o cara pode induzi-los ao erro com esse lancezinho aí, tá? Porque a faringe ela faz parte tanto do respiratório quanto do digestório, porque ela está bem aqui. O que faz a divisão disso, que o ar vá para o seu lugar correto e o alimento vá para o estômago, é justamente a epiglote, que se abre e que se fecha, impedindo que aconteça. Mas a gente vai ver mais à frente. A laringe é o tubo curto, formado por cartilagem, que une a faringe à traqueia. Tá? Então nós temos a faringe, um pouquinho abaixo da faringe nós temos a laringe, que une essa estrutura à nossa traqueia. Já a glote é o local onde se encontram as pregas vocais, se tem as pregas vocais, é de onde sai a nossa sonorização, a nossa fala. Estruturas que produzem um som. Sobre a glote encontra-se a epiglote, que é justamente como se fosse uma portinha que se abre e se fecha, impedindo que o ar vá para o caminho errado e que o alimento, em vez de ir para o nosso estômago, vá para o nosso pulmão. Beleza? Então nós temos aqui ó, a nossa faringe, tá? Nosso nariz, nossa cavidade nasal. Então aqui, esquece essa parte aqui, tá? Essa parte aqui nós temos aqui ó, a cavidade nasal, a narina, tá? Então beleza, a faringe, esquece aqui, tá? Cavidade oral, lábios, mandíbula, língua e a úvula, vamos esquecer, que isso aqui faz parte do sistema digestório. Agora nós estamos falando do sistema respiratório, tá? Então depois da cavidade nasal nós temos a faringe, tá? Então a faringe é essa estrutura aqui. Mais à frente, quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão ver que essa faringe ela se divide em 3 partes. Em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Daí o médico, aí, o otorrinolaringologista, né? O nome é até difícil de falar. Então, mas isso não é para vocês agora. Vocês têm que saber a estrutura e qual é essa estrutura, tá? Então aqui, ó, a partir dessa partezinha aqui, que finaliza aqui a cavidade nasal, nós temos a faringe, beleza? Tranquilo? Aí da faringe, desceu mais um pouquinho, isso aqui é a faringe, nós temos a laringe, ok? E a epiglote, que se abre e que se fecha aqui, impedindo que uma estrutura vai para outra. E aqui a traqueia, que é a continuidade dessa laringe, ok? Tá dando para identificar, né? Deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Faringe, essa estrutura aqui. Então aqui, bem dizer, nós já temos o quê? A laringe, ó, faringe, e aqui nós já temos a laringe, beleza? Olha a diferenciação, tem até aqui mostrando para vocês a laringe. E aqui, ó, faringe, laringe, beleza? Tá dando para identificar? Tá? Então, o que acontece aí na deglutição? Tá? A deglutição nada mais é que o ato de engolir. Então, aqui, o bolo alimentar, o esfíncter superior do esôfago é fechado, tá? Aqui, ó, fechou. Então, o alimento, ele não vai para a traqueia, ele tem que ir para o esôfago, para do esôfago e para o estômago. Tranquilo? O ar volta, a respiraçãozinha, está fechado. A língua bloqueia a cavidade oral, aqui, ó, língua fechadinha. O palato mole bloqueia a cavidade nasal, olha aqui, fechou. Temos o esôfago, essa estrutura aqui, o esfíncter superior do esôfago abre, a epiglote bloqueia a laringe. Tranquilo? Então aqui é o ato de engolir, tá? E agora aqui, relacionado à respiração, olha o alimento, como ele vem aqui por trás, olha aqui, ó,
a epiglote fechada. A epiglote fechada levou o alimento lá para trás. Quando a epiglote se abre, tem essa estrutura aqui, ó, o ESE, o ESE, volta a fechar. O ESE é o esfíncter superior do esôfago, tá? Então, aqui está aberto, a respiração, pegando a traqueia, descendo para chegar no estômago, ó, para chegar nos pulmões, beleza? E o alimento, repare aqui um pouquinho verde aqui, ó, o bolo alimentar está indo para o estômago. Tranquilo, pessoal? Então, essa imagenzinha aqui mostra muito bem a abertura dessa epiglote, a abertura e o fechamento dessa epiglote, impedindo que um vá para o lugar que não é seu, tranquilo? Até porque se o alimento descer para cá, vai acontecer um engasgo, tá? Traqueia, brônquios e bronquíolos. A traqueia é um tubo oco, possui anéis de cartilagem em forma de C. O interessante da traqueia, lembra ali que se de repente a epiglote não se abrir ou se fechar na sua função correta, se o alimento vir para a traqueia, vai acontecer um engasgo. Só que o interessante é que essa traqueia, são anéis cartilaginosos, tá? E eles não é um anel completo, completamente fechado. Ele tem mais ou menos essa estruturazinha aqui, é meio aberta na sua parte de trás, tá? Formando um C. Por que ela tem essa estrutura? Isso é defesa do organismo. Porque se essa estrutura fosse completamente fechada, se o alimento viesse para cá, ele poderia não voltar no ato de fazer voltar o alimento, tá? De desengasgo, tá? Então é interessante que esses anéis sejam abertos para que se algo entrar aqui que não seja do seu normal, por exemplo, bolo alimentar, acontecer um engasgo, ele dá uma esticada, ele é elástico e com isso, com o procedimento aí de desengasgo, consegue tirar o corpo estranho dessa estrutura que não é dela. Tranquilo? Sua parte final se bifurca, formando os brônquios, tá? Então pode-se dizer que no finalzinho aí da traqueia, ela se bifurca, tá? Tem mais ou menos essa posição aqui, ó, se bifurcando, tá? Onde um vai para um pulmão, outro vai para o outro. Nós vamos ver na imagem, eu vou mostrar melhor para vocês isso aí. Os brônquios entram nos pulmões e se ramificam ainda mais, formando os bronquíolos. Tá? Então, temos a traqueia se bifurca formando os brônquios entram mais no pulmão, se ramificando ainda mais em bronquíolos. Os bronquíolos são tubos que não possuem cartilagem, e no final dos bronquíolos nós encontramos os alvéolos pulmonares, que é justamente onde acontece aquela troca gasosa que nós vimos lá atrás, tá? Troca gasosa que nós vamos ver que é chamada de hematose também, tá? Então tá aqui, ó. Vamos lá, isso aqui é a traqueia, tá? Tubinho da traqueia. A bifurcação que eu falei para vocês, ó, tá? Essa estruturazinha aqui, essa pontinha aqui, ó, isso aqui é chamado de carina da traqueia. Mas isso não é para vocês, tá? Então olha aqui a bifurcação, tá? Tudo isso aqui são brônquios, todas as estruturas aqui são brônquios, tá? Brônquio principal esquerdo, brônquio principal direito. Aqui a gente está vendo aqui como é aberto, ó, a parede membranosa, ligamentos anelares, ó, repare então isso aqui é a parte da frente, aqui já na parte de trás. Olha como eles estão abertos, tá? E a parte de dentro a gente vai vendo aí, ó. Tranquilo? Olha só, então qualquer corpo estranho que possa vir entrar aqui, com o movimento de desengasgo, tá? A gente consegue retirar esse corpo estranho daí. Tranquilo? Aí aqui, ó, os brônquios, as formações dos bronquíolos, tá? Tudo isso aqui é brônquio, aqui já são bronquíolos, brônquio, bronquíolos, 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 tudo isso aqui são bronquíolos, beleza? E aqui os brônquios e aqui a traqueia, tá? E a bifurcação que eu falei para vocês, ok? Aí eu mostro direitinho, eu quis colocar colorido, é para vocês virem a diferença disso aí, tá? Então aqui, ó, brônquio, tá? Tudo isso aqui são os bronquíolos, ó. Todos os bronquíolos, vermelho, verde, azul, laranja, amarelo, meio laranja, marrom, tá? Do outro lado também, direito e esquerdo. Beleza, pessoal? Alvéolos pulmonares e diafragma. Os alvéolos são estruturas microscópicas formadas por um tecido elástico e é onde acontece a hematose. Esses alvéolos são muitos, tá, pessoal? Como se fosse um cachinho de uva, tá? É onde acontece a hematose. O que é a hematose? É a troca de gás oxigênio pelo gás carbônico. Isso acontece no sangue, por isso o nome hemato, tá? Hemato quer dizer sangue.
O diafragma é um músculo característico dos mamíferos que separa o tórax do abdômen. Tá? Só os animais mamíferos têm esse músculo, diafragma. Então tá aqui, ó, os alvéolos pulmonares, por isso é chamado de hematose, aqui, ó, sangue venoso, tá? Aí aqui os capilarezinhos aqui, ó, vê como parece um cachinho de uva. Aí os capilares aqui, ó, sangue venoso, sangue arterial, tá? Então o sangue, o gás carbônico volta para ser inspirado e o oxigênio entra para ir para a corrente sanguínea para fazer a respiração celular, tá? Aqui são os alvéolos. Então aqui, ó, olha o oxigênio entrando na corrente sanguínea, tá? Entrou na corrente sanguínea, e o gás carbônico saindo da corrente sanguínea, entrando no alvéolo, tá? Então, esse oxigênio, ele veio do nosso nariz, fez todo aquele nosso caminho, vai para a corrente sanguínea para fazer a respiração celular. O gás carbônico não, ele faz o sentido contrário. Ele sai da corrente sanguínea a partir das hemácias, que é a estrutura que leva o oxigênio e traz o gás carbônico, tá? Entra no alvéolo pulmonar até sair pelo nariz. Tranquilo? E ali sai tudo aquilo que a gente na respiração, sai tudo aquilo que nós comemos ontem. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? E o diafragma é um músculozinho característico do mamífero que separa o tórax do abdômen. De boa, moçada? Espero que não tenham dúvida, tá? Na nossa próxima aula, semana que vem é feriado, não estarei aqui com vocês, só estaremos no dia 28 de abril de 2020, tá? Para dar continuidade à nossa aula, onde nós vamos ver como ocorre a respiração celular. Beleza, moçada? Espero que todos tenham gostado, tá? Foi um prazer estar com vocês, tá? Beijo no coração de todos.